Faço parte de uma série que eu me propus a fazer de 5 curtas lá na cidade onde eu nasci e vivi até 18 anos quando eu fui estudar na capital, Belo Horizonte. É um filme que está acabando já o circuito, estreou no ano passado, já rodou pra caramba assim. E ano passado também passou o primeiro filme da série aqui, que é o Retirada, Coração Duro. Mas seria legal, Marcos, a gente vai com mais liberdade às vezes e só incentivar a falar. Você falasse um pouco dessa, que eu acho que quando você passou Retirada pela primeira vez e começou a mostrar os filmes lá em Tiradentes, do Retirada, depois tem essa coisa dessa situação bem prática, específica, distinta de produzir numa cidade que realmente não tem nenhuma capacidade instalada no sentido tanto técnico quanto do próprio grupo de realizadores e tal. E essa tua experiência um pouco de fazer os seus filmes lá e como você interage mesmo com o ambiente do entorno ali para realizá-los e também para depois de feitos, como é que é essa experiência, porque é bem radicalmente fora do centro do país. Assim, Gothenburg tem 10 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha. O pessoal, na verdade, o pessoal começou a entender agora o que eu estou fazendo. Em setembro agora que eu fui em Gramado com o terceiro filme da série, aí a gente ganhou 2 Kikito lá. Aí eu postei um vídeo da cerimônia e tudo mais, aí todo mundo falou, é isso. Ele tava perto de um ator global lá, então aí colocaram até uma faixa pra mim na cidade. Aí eles começaram meio que ver o que é isso, né? Mas numa perspectiva assim, não, esse cara tá fazendo um sucesso e vai pra Globo, tipo assim. Mas aí o filme que eu faço lá é muito artesanal, né, na verdade. Eu faço praticamente tudo, porque lá não tem equipe, assim, não tem equipamento, não tem nada assim de cinema, sabe? É uma cidade muito explorada, no sentido, não no mau sentido de ser explorada, mas ela é muito explorada no sentido do que João Guimarães Rosa nasceu lá, né? E lá tem um museu, tem uma gruta lá também, famosa Gruta do Maquiné. Então, a cidade respira Guimarães Rosa. Só que aí quando eu decidi fazer os filmes, eu decidi fazer algo original, que nem tocasse no nome dele. E a surpresa é um caso a ser estudado, porque eu faço os filmes muito artesanalmente e eu comecei sem contato nenhum praticamente com ninguém, assim, né? Apenas mandando os filmes. E aí deu curioso foi que aí o Alma Bandida foi selecionado em Berlim, aí o Retirada foi para Tiradentes, aí assim, eu conheci muita gente mesmo. E hoje eu conheço muita gente, fiz muito contato, né, por causa disso. E você acha que, talvez uma última pergunta que eu acho interessante, a gente falou até lá no começo, antigamente, a partir desse contato de circular mais nesse universo, que é muitas vezes esse universo fechado, do audiovisual, dos festivais e tudo mais, você acha que de alguma maneira a tua própria produção, teu olhar sobre os teus filmes e tal, muda de alguma maneira? Ou você sente que não, que o que te movia a fazer os filmes e a procurar aquela linguagem é uma coisa constante? Na verdade, eu comecei a fazer filme para passar em Brasília, né? Em 2017, assim, eu falei, vou fazer um filme para mandar para Brasília. Eu acho que já está no terceiro ano que eu vou levar não de Brasília. Mas esse ano também a gente não sabe o que vai ser, o festival e tal. Assim, quando eu comecei, tem essa coisa boba, assim, do cara do interior, né? Porque eu não assistia filme, assim, que eu assistia o canal da Futura, e lá em Gothenburg só pegava a Globo, a minha infância inteira. A minha grande paixão, assim, não foi não ter assistido Cavaleiro do Zodíaco, porque só quem tinha parabólica que ia assistir, né? Aí só via filme da Globo, cara. E só depois de um tempo, assim, que eu fiz uma oficina de desenho, que o cara falou assim, velho, você pode fazer uma faculdade. Aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni, fui pra BH. Aí eu fui no cinema. Aí eu vi uma sessão do Nanjo Unipai, um projeto lá, e eu falei, nossa, isso aqui é um sonho, e eu apaixonei. E depois de muito tempo fazendo vídeo de várias formas, que eu falei, agora eu vou fazer os filmes. Quando meu filho nasceu. Só que aí eu tive o privilégio de ter um repertório já, né? Lá em Belo Horizonte, né? Aí eu morei em Nova York uma época, rodei quase o Brasil inteiro.
Aí com esse repertório eu fiz os filmes assim. E a curiosidade é que eu fiz os 3 filmes. É o Retirado para o Coração Bruto, Alma Bandida e o Teoria sobre o Planeta Estranho, sem ninguém me conhecer. E tudo assim, em julho eu fiz o Retirada, setembro eu fiz o Alma Bandida, em dezembro eu fiz o Teoria. Então, esses 3 filmes que estão circulando até agora, todo mundo, eu fiz sem aquele repertório de ter ido a algum festival, assim, para mostrar algum filme. Então, assim, dentro da sua pergunta, é uma coisa que eu ainda não sei te responder, porque a partir de agora que eu fizer um novo filme, depois de ter viajado a todo esse país, de ter conhecido todas essas pessoas, quero ver como é que vai ser. Cris, mas isso é bem livre, o que der vontade. Eu entrei no universo do cinema, eu fiz assistente de câmera muito tempo, e até estava falando que no universo mais comercial e tal, aos poucos eu fui conhecendo outras galeras e comecei a fotografar lutas, e é bom, assim, eu aprendo muito fotografia. Eu sempre tive vontade de dirigir, mas também não sentia muito que era a hora, assim, e aí numa época de pouquíssimo trabalho eu estava aberto o edital do Prêmio Estímulo, que é um edital de curtas lá de São Paulo. E aí eu estava lá parada e aí eu escrevi esse projeto de quebra-mar, que chamava O Corpo é para Si. E que vinha de um desejo bem antigo de tentar falar dessa sensação que me acompanhou, acho que desde a infância, assim, de um corpo estranho, de um corpo inadequado. Não acho isso, mas era essa sensação. E aí a ideia era fazer uma ficção, e aí eu tinha escolhido meio essa idade dos 19 anos, assim, que é quando meio acaba a dinâmica, vai acabando a dinâmica adolescente, e que foi uma época difícil pra mim, que foi quando eu mudei pra São Paulo, que eu sou do interior e tal. Quando eu me vi tendo que determinar realmente a minha própria performance, a minha própria identidade, porque é tipo uma dinâmica de grupo, assim, de amigas. E aí, nessa ideia de fazer uma ficção sobre uma pessoa da cidade e tal, eu percebi que as coisas tinham mudado muito e que eu ia ter que fazer um filme de época, se fosse para falar de mim. E aí eu falei, deixa eu ver quem são esses jovens, assim. E aí fui atrás de conhecer meninas lésbicas da cidade, conheci logo de cara as meninas do filme, não teve nenhuma pesquisa mais aprofundada, porque foi muito um ponto bem que rolou, assim, imediato. E aí eu fiquei muito impressionada, assim, porque toda aquela minha memória de conflito com o próprio corpo e de um certo medo de se colocar e tal, ali era outra coisa, assim, era o corpo que se reafirma no mundo o tempo todo. E aí eu fiquei muito feliz, muito impressionada e fiquei convivendo com elas, assim, tipo amiga mesmo. E aí elas já logo chamaram a gente pra passar o ano novo, porque na época eu tava fazendo um filme com a Camila, que é a produtora, ela também assina diretora assistente, porque a gente estava muito próximo, assim. E aí a gente foi passar o ano novo com elas e eu resolvi levar a câmera.
meio como um estudo, porque na verdade o filme não tinha nada com praia. A ideia era uma coisa mais, o cotidiano, não sei o que, em São Paulo. Foi pra praia e eu filmei um tanto, acho que um pouquinho menos da metade do filme é material dessa viagem. E aí quando a gente voltou pra São Paulo, a gente ficava tendo encontros meio semanais, elas, enfim, também às vezes desapareciam, e aí eu ficava desesperada, porque elas são muito novas. Eu pedia pra, vamos se encontrar, conversar, e aí vocês escrevem o texto, e não ia fazer nada, tipo, jovens aí, e tocando, e aí, tipo, a banda delas começou a se chamar para vários shows, não sei o quê, e aí falei, cara, o que eu vou fazer? Porque assim, quando a gente conseguia se encontrar era muito legal, e aí a gente ficava tentando, né, entender quais eram os pontos comuns, mesmo nessa distância de idade, você tipo, mais ou menos 15 anos mais velho que eu. E o que era específico de cada uma. E as conversas eram incríveis, mas ao mesmo tempo tinha essa dificuldade de trazer elas, assim. Aí eu falei, cara, eu tenho que voltar pra praia. Tipo, tem que tirar essas meninas daqui. É uma praia no Peruíbe, que é uma reserva chamada Jureia, e é um lugar bem vazio mesmo, assim. Aí eu falei, deixa eu olhar aquele material de novo, né? Eu nunca mais tinha olhado pra aquilo. Aí, um amigo meu que é montador, que era meu vizinho, assim, aí a gente olhou tudo e ele, tipo, meio fez um juntadão, assim, e aí eu falei, realmente tem potência aí, assim, porque era uma via menos direta, sabe, pra falar das coisas. Eu acho que o que eu gosto um pouco é que as coisas vão brotando sem necessariamente estar sendo ditas, embora diga-se muito também, né? E, enfim, aí eu mostrei esse juntador para alguns amigos, conversei com algumas pessoas, e aí começamos um processo de roteiro, e aí os encontros eram mais construtivos porque tinha um objetivo mais claro, que era assim, a gente vai voltar para praia, né? A gente só precisa, tipo, pensar juntas quais são as cenas que vocês querem falar, que vocês querem fazer. Aí eu ia pro cômodo, elas achavam ruim, achavam bom, e aí voltava pra casa e escrevia. Aí tipo, não, mas sim, isso não, e aí foi assim. Até a gente ir, ordem do dia, tirar elas da cama, assim, de manhã. E aí a gente foi, aí eu fui com a Wilson, que foi a diretora de fotografia, técnica de som, bonitinho, né? E foi ótimo, enfim. Acho que tinha isso de uma equipe de mulheres lésbicas, então também tinha essa fluidez, assim, nesse encontro. Acho que é isso. Aquela cena do encontro com a roda dos homens que estavam lá tocando, não sei o que, ela foi da primeira parte do encontro, estava fora de qualquer até entendimento de que era um processo que o filme já estava sendo feito. Ali eu saquei que tinha cena, assim, foi a única cena que eu... Tanto que quando eu resolvi olhar aquele material foi um pouco por causa daquela cena, assim. Que eu tava meio escondida, era a luz da lua, né? Então eu tava bem escondida, assim, paradinha numa cadeira filmando, as coisas foram acontecendo. E aí eu senti que ali tinha alguma coisa boa, assim. E aí, meses depois, quando eu resolvi voltar para esse material da praia, eu acho que ela tava um pouco na minha cabeça. E elas não estavam nem microfonadas, então ele não... elas estavam. Ah, estavam. A Marina Bruno, que é a técnica de som, estava com a gente e tinha uma lapela para cada um. Aí eu
teria sido cagada assim, som, né? Eu achei que de repente até era reconstruído dentro dessa condição por parte de fala entre elas e tal. Não, eu acho que eu dei a entender que na primeira viagem não foi ninguém de som. Ó, gente, a ideia também é que não tô fazendo entrevista pra ajudar, não. Então, toda hora que alguém lembrar que quer perguntar alguma coisa pro outro, vai falando aí, não tem. Vamos passando pra gente tentar dar conta de todo mundo aí. Meu nome é Ricardo Manjaro, eu sou de Manaus. E eu me identifico muito com o que o Marco falou, porque eu cresci assistindo o Globo, era onde eu via filme. E até hoje eu tenho uma tendência, talvez antiquada, anacrônica, de ranquear os filmes como se fossem sessões da Globo. Esse é um domingo maior, essa é uma tela quente. Até hoje na minha cabeça eu evito falar, porque ninguém mais entende o que isso significa, né? De certa forma. Isso, videolocadoras, mas eu nunca pensei que fosse possível fazer filme. Até chegar ao cinema digital e o Amazonas Film Festival, o festival do Amazonas que mudou tudo para nós lá. Nós somos órfãos desse festival hoje em dia, que acabou em 2013, mas a partir dele a produção se manteve de certa forma estável. A gente tem uns 30 curtas por ano em Manaus. E todos os curtas que eu fiz, incluindo o Obeso Mórbido, que a gente trouxe para cá, que eu fiz junto com o Diego Bauer, são totalmente independentes do nosso bolso. A gente não consegue incentivo para fazer filme lá de verdade. Eu sinto que a coisa que eu mais dirijo durante esses curtas é o meu carro. Levando equipamento, pessoas para cima e para baixo, pela cidade toda. Mas, não sei o que eu falo. O filme, a ideia de começar a retratar a própria história dele, partiu dele, ou vocês conversando, e aí como que ele achou que precisava de alguém junto? Como é que foi muita generosidade dele de me deixar compartilhar o projeto comigo, porque essa é uma história muito pessoal dele. A mudança que ele passou perdendo mais de 40 quilos e deixando de se encaixar no obeso mórbido, de fato, mudou a maneira como as pessoas falavam com ele, a maneira como as pessoas interagiam com ele pela rede social, a maneira como validavam o trabalho dele como ator. Isso era muito rico, muito poderoso e fico muito honrado dele ter me deixado participar. Partiu dele. E na realização mesmo, para além da direção do carro, como é que vocês dividiam ali? Qual era o lugar dele como corpo presente na cena e fora, e como que você se juntava nisso? Assim? Eu sinto que o principal motivo dele ter me chamado, além de nós termos uma certa afinidade criativa, é que ele ia ficar na frente da câmera, ele ia atuar. Ele precisava de uma ajuda atrás da câmera. Então, a princípio, eu acho que partiu disso. Mas a gente conversava muito, a gente acabou dividindo literalmente tudo no filme. Todo o santo conceito que está na tela era uma conversa. E foi muito bom para nós dois. Funcionou. Legal. Eu sou de Curitiba, meu curta-metragem foi aquele casal. Ele não é meu primeiro curta, mas eu acho que é o melhor. E é resultado de um esforço, de tentativas e de o que deu errado aqui. E aquele casal ele foi viabilizado pela Lei Rouanet, a minha produtora, que está aqui, daí. Com muita dificuldade, ela conseguiu viabilizar pela Lei Rouanet, mesmo com um orçamento muito pequenininho. E eu fiz um pitching para ela um dia, e depois de um caso que aconteceu em Curitiba, de um cara que sofreu um ataque de ácido, jogaram ácido nele e tal. E causou grande comoção, mas essa notícia logo sumiu assim. Eu fiquei muito pensando nisso, tipo, quando acaba a comoção, mas a pessoa continua lá com o seu trauma, suas dores. Mas enfim, não, as redes sociais não se falam mais nisso, enfim, já tem outro problema, outro acontecimento que desperta a comoção, mas a pessoa continua lá. E eu gosto muito desses recortes narrativos, é um filme que se passou de um único dia, que é uma, sem querer, acabou sendo uma proposta minha, assim, de trabalhar esses espaços, esses recortes narrativos curtos, assim, de tempo. E, enfim, depois quando eu achei que eu conseguia, tipo, que tinha um começo, meio e fim, que tinha um discurso, que tinha alguma coisa ali que eu queria muito fazer, enfim, daí foi quando eu conversei com a Daiane e a gente filmou meio logo, assim, não foi um processo tão demorado, após que demorou bastante, assim. Mas eu queria muito fazer esse filme. E, enfim, acho que ele é muito especial para mim porque, além de representar um amadurecimento do meu processo, também acho que é do resultado. E, enfim, me ensinou várias coisas que eu pretendo reproduzir nos próximos e tal. E é isso. Me esforcei bastante. Não foi fácil. Salvo engano, você tá terminando, você também tá fazendo um longa, não é isso? Sim,
queria que você falasse um pouco dessa diferença. O filme ainda não foi visto, obviamente, a gente não conhece o filme, mas pela experiência mesmo de passar para a direção de longa, no sentido mesmo de tudo que implica, assim, desde o tempo de produção, de estar dedicado a uma coisa, de participar disso, montar essa história que a narrativa tem que dar conta de um tempo maior de tela, assim, como é que você, da experiência dos curtas, tá passando por isso? Então, quando a gente filmou Aquele Casal, a gente já sabia que ia rolar o longa. Então eu filmei esse curta e o outro, e foram meio que preparos logísticos de produção, de equipe e tudo mais, amadurecer o processo, com decoupagem, coisas de visita de locação mais cuidadosas e tudo mais, já pensando que a gente queria reproduzir aquilo no longa. Então, Aquele Casal tem vários problemas de imprevistos e tal, de clima até, de Curitiba, enfim. E aí no outro curta a gente tentou, o outro curta foi muito tranquilo, assim, muito sossegado, foi muito fácil. A gente falou, estamos aprendendo. Aí quando a gente chegou no longa, foi muito fácil também, assim, tipo, a parte logística do todo, assim, meu conforto como diretor, porque até então também era sempre ajudando a fazer sanduíche, não sei o quê. Aí nesses curtas e pro longa, tipo, eu já tinha um carro me pegando e me levando. Eu falava, gente, eu nem montei sanduíche hoje. Foi assim, e me deixou muito mais confortável, mais seguro, assim, tipo, uma equipe que a gente fazia muito mais reuniões, enfim, foi pensando cena a cena, leitura de roteiro. Nos primeiros curtas eu nem lia roteiro, mandava pra equipe fazer reunião por Facebook e ia filmar assim, contava no dia da filmagem e sair lá pro filme. Aí no Aquele Casal houve essa mudança, no anterior já houve tentativas, mas a gente foi amadurecendo, mas o longa, narrativamente, ele tem o mesmo propósito do Aquele Casal e dos outros curtas, que o longa se passa ao longo de um único dia, começa de manhã, acaba à noite, e ele participou de um laboratório lá de Curitiba, do núcleo SES, de dramaturgia audiovisual, onde ele teve alguns consultores que ajudaram bastante no processo de amadurecimento do roteiro. Acabou o núcleo em 2014, então até 2018 eu fiquei trabalhando no roteiro e conversando com outras pessoas e tal, participando de pitches e rodadas de negócio, enviando para projetos e editais. Ele foi amadurecendo também nesse processo, então quando eu fui filmar, ele estava muito sólido na minha mente. Tem uma coisa que eu fiz no longa que, eu não sei se eu me arrependo, mas talvez um dia eu me arrependo ou não, mas que eu não tive script doctor, assim, tipo, depois da consultoria do núcleo acabou, eu terminei sozinho e tal, e compartilhei com a equipe, basicamente, mas eu não queria, assim, né, foi uma não sei lá, uma rebeldia minha, assim, tipo, eu não queria ninguém consertando meu roteiro, eu queria filmar aquele que eu escrevi e ver se aquilo ia funcionar de fato depois, assim. E pra ver se ia funcionar mesmo, porque na minha cabeça o filme imaginado sempre é muito sensacional, né? Daí você, eita, né? Mas, enfim, ele tá no pós ainda, a expectativa é que ele fique pronto no primeiro trimestre do ano que vem, mas foi muito suave esse processo, assim, até porque eu não ousei tanto do que eu já vinha fazendo, foi só uma larga escala mesmo, assim, aumentou. Mas a minutagem também nem tanto, ele ficou um longa de 70 minutos, então é um longa curto. Qual é o título dele? Chama-se Ursa. Ursa. Isso. André, se você quiser também... Assim, não, uma pergunta sobre os protagonistas. Como é que você chegou a essa distinção de temperamentos muito clara entre os dois companheiros na história? A forma como eles reagiam após a agressão, um aparentemente querendo recomeçar e o outro com dificuldades em lidar com a situação. O legal de trabalhar com duplas de personagens é que você pode espelhar aspectos diferentes de uma mesma condição, né? Então, tipo, pra mim era muito claro que eles deveriam operar em sentidos diferentes a partir do mesmo elemento, assim, e a partir disso discutir questões da personalidade deles. O professor, que é o Luiz Bertazzo, que é mais introspectivo, mas a gente vê que ele está tentando, mas ao mesmo tempo sofrendo, né, com aquilo, e o outro que não consegue lidar com aquilo, superar, fica ali apegado às redes sociais, os comentários de ódio, aqueles comentários são todos reais, a gente pegou de sites de violências homofóbicas reais e só recortou e colocou lá. E por causa tinha disso, assim, tipo, a vontade de superar, mas a dificuldade e a dificuldade de superar, e porque daí explicando mais de uma relação já antiga com a mãe, né, que fica explicitado depois, que era o que, tipo, não era só aquele fato isolado, então era uma vida toda de ressentimento, de mágoa, que daí ele explode ali naquele momento. Depois tem essa visita à mãe e tal. Mas é isso, assim, tipo, pensei assim, tipo, como que eu reagiria, como que uma outra pessoa reagiria e achei dois jeitos plausíveis de representar isso, assim, de forma diferente para espelhar, enfim, mesmos assuntos. E os dois também, eles sofrem diferente, né? O cara,
o menino negro ele apanha muito mais, né? Ele fica muito mais traumatizado. Sim. Ele fica cego. Porque tem essa questão do que o crime, embora isso não seja comentado, quando eu pensei no roteiro e no casamento interracial, tinha essa questão de que poderia ter sido skinheads, porque em Curitiba acontecem esses ataques. Aí, tipo, seria além de uma violência homofóbica, racista, então, tipo, o cara negro sendo o que mais apanha, e o outro depois comentar que ele conseguiu fugir, também uma coisa de culpa, acrescentaria, tipo, essas camadas, que, embora não seja dito, pode reforçar sentido. Então, assim, a mágoa dele não é só a violência homofóbica, tem a racial também, que não é só daquele evento, de uma vida toda. Então, é outro processo. Nesse sentido, só a gente também, infelizmente, não dá vontade quando tivesse papo ficar horas com cada uma, mas a decisão de fazer com que as personagens cada uma interage com duas pessoas da família de fora que entram numa narração. Uma que efetivamente vai lá, né, que é a irmã de um deles que vai encontrar o outro, mas a coisa dele ir na casa da mãe naquele momento. Como surgiu essa ideia e a forma de incorporar esses olhares internos da família mesmo de maneira diferente? Pensando assim, que eu queria colocar essa história num único dia, o que eles iam fazer nesse único dia? Eu pensei que um seria o trabalho, né, a retomada da rotina pelo trabalho, e como que ele seria recebido nesse espaço. Daí eu pensei numa escola, por ser deixar um ambiente mais, né, como uma criança que sofreu bullying na escola e o espaço que causava medo. Fiquei pensando nesse professor voltando para a escola. E a família, porque, enfim, também é uma questão, né? Tipo, a irmã que tenta fazer esse aproximamento pelo afetivo e tentando, vou te animar, né? Vou te ajudar, sai daí, né? Fazendo esse favor, com boas intenções, mas, enfim, de uma maneira equivocada. Embora eu goste da personagem, eu a defendo, realmente. E a mãe, porque é uma questão também do homossexual com a mãe, né? Com a mãe, pai, enfim. E eu queria esse confronto e eu queria criar essa personagem que tem muitas camadas pra mim. Eu gosto muito daquela atriz também, eu sou muito expressiva, a Geisa. E porque, enfim, a mãe acho que é a figura do homem gay, especialmente. O pai também traz suas questões, mas a mãe ser rejeitada pela mãe é muito doloroso, e aquela cena pra mim é muito dolorosa. E o filme tudo mas aquela cena especial. E assim, acho que são as figuras centrais, assim, mãe e a irmã, que também é uma figura muito próxima a mim, assim, e que representa esse acolhimento e a outra rejeição, e como que elas operam e reforçam coisas e enfim, assim, mas foi meio quase natural, assim, tipo, não foi uma grande reflexão, assim, tipo, meio que foi vindo um evento atrás do outro até que, tipo, ok, vai acabar assim.